E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das passagens, olha, mais impressionantes e até tensas das Escrituras Antigas. Gênesis capítulo 18. É uma história que começa, sabe, com um ato de bondade, assim, fora da curva, e que de repente se transforma num debate sobre o que é, afinal, a justiça. E já para a gente começar a pensar, a questão central que essa história coloca na mesa é essa: até onde alguém estaria disposto a ir para defender um completo estranho? É bom guardar essa pergunta, porque ela vai ser o fio da meada de tudo que a gente vai ver aqui, de um simples gesto de hospitalidade até, bom, uma negociação pela vida de muita gente. Então, vamos lá, vamos montar o cenário. Imagina a cena. Tá um calorão, sol a pino, e Abraão tá lá descansando na porta da tenda dele. Tudo tranquilo. De repente, do nada, aparecem 3 homens. E a reação de Abraão? Nenhuma desconfiança, sabe? Nenhuma hesitação. Pelo contrário, foi uma recepção assim, imediata e totalmente fora do comum. E o que chama a atenção aqui é a rapidez e o exagero, no bom sentido, das ações dele. Ele não só convida para entrar, o texto faz questão de dizer que ele corre até eles. Aí ele oferece água para lavar os pés, que na época era um sinal de máximo respeito. Depois corre para falar com a Sara, faz pão aí, mas ó, com a melhor farinha. E não para por aí, ele mesmo vai correndo escolher o melhor novilho para preparar um banquete. Quer dizer, isso não é só ser hospitaleiro, é outro nível. E se liga nesse detalhe que é importantíssimo. Depois de toda essa correria para preparar tudo, o Abraão não senta para comer com os convidados. Ele fica de pé, do lado, servindo, como se fosse um garçom servindo gente muito importante. Esse gesto de humildade mostra que a hospitalidade dele não era só da comida, era sobre reverência, sobre um cuidado pessoal com aqueles estranhos. E é bem aí, no meio desse ato de serviço todo, que a história dá uma virada de 180 graus. A conversa deixa de ser só sobre amenidades e vira algo muito, mas muito pessoal. É quando o verdadeiro motivo daquela visita vem à tona. Uma promessa que, francamente, parecia desafiar todas as leis da natureza. Um dos visitantes, que o texto identifica como o próprio Senhor, solta essa bomba. Ele diz que vai voltar dali a 1 ano e que, pasmem, Sara, a esposa de Abraão, vai ter um filho. E o detalhe é que o tempo todo a Sara tá lá escondidinha dentro da tenda, só ouvindo essa promessa que soava impossível. Para a gente entender o tamanho do choque, vamos botar na balança. De um lado, a realidade. Abraão e Sara, já bem velhinhos, biologicamente falando, a Sara já tinha passado e muito da idade de ter filhos. Era impossível. Do outro lado, a promessa, um filho. E não para daqui a 10 anos, não, para o ano que vem. E aí, qual a reação da Sara ouvindo isso? Ela ri. Mas não é aquela gargalhada de deboche, sabe? É um riso para dentro, um riso silencioso. É a reação de quem ouve uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que só consegue rir consigo mesma. O pensamento dela é quase um: ah, tá bom. Eu, velha desse jeito, e meu marido também? Como assim? Uma descrença que, vamos combinar, é super compreensível. Só que esse riso escondido não passou batido. O Senhor vira para Abraão e pergunta por que a Sara riu. E aí ele lança essa pergunta, que é o ponto-chave que vira o jogo. Por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? De repente, a conversa não é mais sobre os limites do corpo humano, e sim sobre o poder divino. É um checkmate na dúvida dela. E bem no momento em que a gente tem essa promessa de uma nova vida, a história dá outro giro brusco. O foco sai da tenda de Abraão e se expande para uma questão de vida ou morte envolvendo cidades inteiras. O Senhor revela que está a caminho para julgar Sodoma e Gomorra. A justificativa é que o clamor contra Sodoma e Gomorra, ou seja, as queixas de injustiça, de maldade, tinham chegado a um ponto insustentável. A destruição era iminente. E é exatamente nesse ponto que o Abraão, aquele anfitrião super dedicado, veste uma outra capa. E agora a gente chega no ponto alto da história. Aquele anfitrião humilde se transforma. Ele vira uma espécie de advogado de defesa super ousado. Ele se aproxima de Deus não para pedir algo para si, mas para negociar, para pechinchar pela vida de outras pessoas e para debater o que é a justiça em si. E essa frase é o que dá o pontapé inicial em toda a negociação. Presta atenção. O Abraão não está só pedindo, por favor, tenha piedade, não. Ele está sendo mais inteligente. Ele apela para o próprio caráter de Deus. O argumento dele é basicamente, espera aí, o juiz do mundo inteiro não vai agir com justiça? Destruir o inocente junto com o culpado, isso não seria justo, certo? Ele usa a própria justiça divina como argumento.
A negociação começa lá em cima. E se tivesse 50 justos na cidade, a cidade seria poupada? A resposta é sim. Mas o Abraão não para por aí. Com todo cuidado, ele diz: e se faltarem 5 para 50? E se forem 45? A resposta, de novo, é sim. Ele continua, com mais um pouco de ousadia. E por 40? Deus diz que não a destruiria. A cada passo, Abraão se mostra mais ousado, ao mesmo tempo em que se diz ser apenas pó e cinza. Ele insiste. E se forem 30? O acordo se mantém. A tensão aumenta, o número continua caindo. E por 20, a resposta ainda é positiva. E aí vem o último pedido, o mais audacioso de todos. Ele pede para Deus não se irritar e pergunta: e se houver apenas 10? E a resposta final é a mesma. Por amor a 10 pessoas, a cidade inteira seria salva. Olhando para esse resumo, fica claro, né? De 50 até chegar em míseros 10, a cada nova proposta, a resposta foi a mesma. O apelo pela vida dos inocentes foi aceito, passo a passo, mostrando uma disposição incrível para a misericórdia. Tá, então, o que essa história toda nos ensina? Primeiro, o poder de um gesto de hospitalidade, que pode abrir portas inesperadas. Segundo, aquele conflito super-humano que todo mundo sente entre ter fé e duvidar, que a gente vê no riso da Sarah. E, claro, o ponto mais forte, a coragem de uma pessoa de peitar uma situação e lutar pela justiça. E a natureza da misericórdia que, no fim, responde essa luta. No fim das contas, a mensagem que fica martelando na cabeça é essa. A história valoriza a figura daquele que se coloca no meio, que intercede. Ela mostra que tem um valor imenso em ousar questionar, em dialogar, em se levantar para defender os outros. Não importa quão grande seja o poder do outro lado. E para fechar, a história deixa essa provocação no ar. A negociação toda do Abraão foi baseada em números, 50, 40, 10. Mas a pergunta que fica é: a justiça é uma questão de matemática? De atingir uma cota mínima de inocentes? Ou será que o princípio é outro? Que a defesa de uma única vida inocente já seria o suficiente? A história não dá a resposta, mas com certeza deixa a gente pensando.